Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Convosco estou para vos salvar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. E graças a Deus nós podemos confiar nesta promessa. Deus, através de Jesus, é aquele que acalma o mar. Jesus estava ali naquela situação em que o mar estava revolto. Os discípulos estavam temerosos, com medo, e eram homens experientes naquele mar, né? Que era o mar, chamado Mar da Galileia, e mesmo aquele mar que normalmente é calmo, mas no meio de uma tempestade, no meio de uma tormenta, qualquer mar calmo se torna um distúrbio na nossa vida. Se torna um distúrbio para aqueles que estão, por mais preparados que estejam, o barco pode afundar. E isto é muito triste quando nós passamos por essas situações, mas nós podemos enfrentar essas situações sabendo que Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus está junto conosco, Deus está trabalhando por nós, Deus está repreendendo o vento e repreendendo o mar, repreendendo a tempestade. E a promessa de Deus para aquele povo era justamente essa. Primeiramente, ele relembra ao povo de Jacó, ao povo de Israel, ao povo que foi criado pelo próprio Deus. Deus criou esse povo, Deus de Jacó formou a descendência dos israelitas. E ele disse, não tenha medo, porque eu o remi, ou seja, eu o comprei de volta. Se você estava sendo perdido, se você estava indo por um caminho errado, eu te trouxe de volta para o caminho certo. Eu o chamei pelo seu nome. Deus conhece o seu povo, Deus conhece a cada um de nós, Deus conhece a cada indivíduo que existe neste mundo, e quando ele tem que chamar, ele chama pelo nome. Você é meu, ou seja, nós temos um dono, nós pertencemos a alguém, não somos pessoas que estão por aí simplesmente sem ter uma nominação, sem ter um nome ou sem ter alguém que é responsável por nós. Não, nós temos pessoa responsável por nós e esta personalidade, esta pessoa é Deus. Deus é o dono de todas as coisas e nosso também. Nós devemos nos entregar a Ele porque naturalmente nós somos dele. Nós não somos nossos mesmos, nós não temos simplesmente toda a responsabilidade pela nossa vida, mas Deus é o nosso tutor, Deus é o nosso criador. Ele é que nos criou, por isso Ele tem o domínio sobre a nossa vida. Ele diz, quando você passar pelas águas, quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Deus tem uma proteção muito especial contra as águas da vida, contra os mares da nossa vida.
contra, inclusive, os incêndios, os fogos, ou fogo, que muitas vezes pode passar pela nossa existência, ou aqueles momentos mais difíceis, onde a gente vai sentir o arder da vida, o sofrimento, a solidão. Sim, Deus vai estar conosco, Deus vai passar junto conosco, não vai nos deixar simplesmente passar por ele sozinhos. O fogo não nos queimará. Isso para o povo de Deus, para aqueles que estão próximos de Deus, para aqueles que têm Deus na sua vida, para aqueles que creem. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor. Aquele povo estava se preparando para ir para a escravidão, mas Deus estava com eles. Talvez eles iriam passar por momentos de dificuldades tamanhas que talvez poderiam até mesmo passar pelo fogo, como foi o caso de Daniel e dos seus 3 amigos, né? Dos seus 2 amigos que foram jogados na fornalha ardente e Deus estava com eles. Porque Deus, ele cumpre a palavra que ele diz. E ele nos continua dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Deus é que nos salva. E ele dá em resgate por nós até mesmo reinos como Etiópia, Egito e outros povos. Então ele diz algo aqui muito especial para a vida de cada um de nós, para a vida do povo de Deus. Você que faz parte do povo de Deus, sinta agora estas palavras na sua vida. Você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Muitas vezes a gente nem se acha digno, mas Deus nos acha dignos, mesmo que nós muitas vezes até erramos, mas Deus, ele nos transforma, ele transforma o nosso coração, ele transforma a nossa mente. Se deixe transformar pelo Deus que fez os céus e a terra, pelo Deus criador de todas as coisas, pelo Deus que fez a sua alma, que o trouxe à existência. Você é digno de honra. E porque eu o amo, olha só, Deus nos ama. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama ao seu povo. Darei homens ou nações por você. E povos em troca da sua vida. Ou seja, a vida do povo de Deus é muito importante para que se cumpra o propósito de Deus neste mundo, nesta terra, durante a história da humanidade. Deus tem um propósito de redimir, de salvar os seres humanos. Muitos estão querendo a perdição, mas Deus, ele quer a salvação e ele vai salvar muitos, talvez milhares, milhões de pessoas serão salvas. Não tenha medo, porque ele está contigo, ele está com você. É o final deste versículo 5. Não tenha medo, Deus está com você, Deus cuida de você, Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, Deus está cuidando de você. Bom domingo, uma boa semana, muita paz ao seu coração.